todos, bem-vindos. Aqui é a Paula da Mana Jornadas e a gente está com mais um papo na Jornada para Dentro de Casa. A Jornada para Dentro de Casa é uma iniciativa que surgiu, nesses tempos desafiadores que a gente está vivendo, para trazer mais conhecimento, mais amor para dentro da sua própria casa. E é isso, o papo de hoje está muito gostoso. A gente fala com a nossa querida Mari Serrano. A Mari Serrano vem contar pra gente mais sobre alimentação consciente, o impacto da alimentação nas nossas vidas, e como trazer mais consciência para o que a gente consome, como isso é importante e como muda a vida e como é cura para você. Então, se você quiser conhecer mais, a gente tem um livro de receitas que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, vem com a gente e é isso aí. Obrigada. Gratidão. Oi, gente, tudo bem? Eu fiz um chazinho de moringa com hibisco e maçã. Gostosinho, assim, pro começo de tarde. É gostosa. Então, Vinho, essa proposta e esse projeto, eu estou muito feliz. Primeiro, obrigada por você participar e estar com a gente. É muito lindo. Estamos juntas, sempre. E trazer mais conhecimento para as pessoas, aproveitar que a gente está passando por um momento tão especial, tão desafiador. E quanto mais conhecimento a gente tiver para a gente ultrapassar, isso tudo, essa onda que chegar e sair mais fortalecido, então é esse que eu sinto que é o nosso papel aqui. E queria trazer um pouco para vocês conhecerem mais do universo da Mari. Como eu falei, a Mari me inspira todos os dias a pensar na alimentação, a olhar para isso, e eu sinto já grandes diferenças na minha vitalidade mesmo, no meu corpo, depois que eu passei a olhar para isso com seriedade, com responsabilidade, sair daquele lugar mais infantil de alguém comanda a nossa vida por nós e ser autorresponsável. Então, Mari, querida, conta pra gente o que você faz, quem é você? Eu trabalho com alimentação consciente. Gosto muito de usar esse nome, porque acredito que, além da alimentação consciente, que eu já explico um pouco o que é, ela consegue atingir todo mundo sem preconceito, né? Quando a gente, às vezes, fala alimentação vegana ou alimentação vegetariana, a gente acaba mais afastando as pessoas do que aproximando elas. Então, eu trabalho com alimentação consciente, eu dou aula aqui em São Paulo, faço retiros com a Mana em Ubatuba, na Jornada Alimentação Consciente, e tenho uma marca chamada Natural Cookies, a qual eu vendo cookies, granolas e nut butter. E o que te fez? É tudo muito lindo, gente. Primeiro que, assim, eu vou deixar depois os contatos todos para vocês olharem e seguir a Mari. É muito inspirador mesmo. Tem receitas incríveis, tem muita coisa boa no conteúdo, nas redes da Mari. Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Mas me conta, assim, da onde surgiu essa ideia e como que você se conecta e conectou com a alimentação, qual o papel da alimentação na sua vida? Eu acho que tudo começou lá atrás, assim, mais ou menos em 2013, quando em práticas meditativas, a Natural Cookies veio para mim. E eu nem era muito conectada. Eu era conectada com a cozinha, mas eu não era muito conectada ainda com essa alimentação que hoje em dia eu pratico, Então, obviamente, naquela época eu nem era vegetariana. Mas me desceu essa ideia, de continuar fazendo biscoito, porque minha avó tinha esse lance de fazer biscoito, compartilhar biscoito. Mas eu tive essa mensagem que talvez estava na hora de eu começar a fazer uns biscoitos em que eu pudesse compartilhar com as pessoas através deles saúde, e amor, Vinha muito a alimentar com saúde e também vinha muito artesanal, com as mãos. E aí foi um caminho muito lindo, assim, porque eu lancei para o mundo a Natural Cookies em 2014. E eu e a Natural Cookies, a gente foi crescendo organicamente, Então, de repente, a gente se tornou vegetariano. Aí eu fui estudar nutrição ayurvédica.
Depois eu caí na alimentação alcalina, depois eu fui estudar alimentação viva e crua, virei vegana, a marca também virou vegana comigo. E depois de um tempo eu comecei a sentir e muito escutar as pessoas que estavam ao meu redor, que não era só a Natural Cookies, né? Que como eu sempre gostei muito de cozinhar para mim, e eu acabava sempre postando isso no meu Instagram pessoal para as pessoas se inspirarem, compartilhar receita para as pessoas conseguirem fazer as receitas na casa delas, né? Porque eu faço essa brincadeira que eu sempre tive muitos amigos vegetarianos e veganos, mas nunca ninguém me compartilhou o que eles comiam, né? Porque quando você quer mudar e falar, não, eu quero me tornar vegetariano, ou eu quero me tornar vegano, você começa a procurar pessoas à sua volta ou até mais distantes, mas alguém que possa te contar o que se come, né? E aí eu entrava em desespero, porque eu sempre quis ser vegetariana, mas mesmo quando eu tinha meus amigos veganos, ninguém compartilhava o que comia. E aí, quando eu me tornei vegana, eu falei, cara, eu sempre vou falar para todo mundo o que eu comer, porque isso pode ajudar o outro a chegar nesse lugar que não é difícil, né? Nossa, e ajuda muito, porque eu faço as suas receitas, eu às vezes nem ligo pra você, eu só entro no seu Insta, já olho, já vou copiando, sabe? Então, e aí as minhas amigas ficaram me enchendo o saco e eu passei por esse um processo, assim, bem difícil de lidar com medo, né, com as nossas sombras, porque eu achava que eu não era capaz de dar aula, eu achava que eu ainda não tinha aprendido tudo, que eu tinha que estudar mais, a gente sempre fica nesse lugar achando que a gente precisa estudar mais e mais e mais para se apresentar no mundo, né? E aí, mais ou menos ali em 2018, 2019, eu quebrei esse muro e comecei a dar aula. E a gente, né, quando a gente viajou para a Amazônia, a gente se juntou para fazer esse projeto de Ubatuba. E mais ou menos a minha história foi meio essa, assim, eu comecei com a Natural Cook e hoje em dia a Natural Cookies nem é esse peso tão grande, assim, ela tá aqui do meu lado junto com as aulas, com o retiro e estamos caminhando junto, mas foi através dela que veio todo esse nosso caminhar, assim, né? O nosso caminhar foi junto, na verdade. É muito lindo, né? Porque às vezes quando a gente nasce com um projeto, a gente acha que ele é né? A gente vai viver em função desse projeto, porque a gente está acostumado com o mundo de hoje até, né? De tipo, você tem que fazer um projeto, você tem que trabalhar no horário tal, você tem que fazer não sei o quê, blá, blá, blá. Então você nasce com a ideia de tipo, eu vou construir deste projeto o meu dia a dia, minha segunda a sexta, das 9 às 6 e tarararará. E aí com a Mana é muito parecido também, né? Porque começou com tipo, não, mas calma aí, eu sou livre para mexer nisso aqui, eu sou livre para mexer nisso aqui. Na verdade, isso aqui é uma crença que me colocaram aqui. Na verdade, a Natural Cookies ela tá junto, mas isso não quer dizer que eu sou a Natural Cookies ou a Natural Cookies. Exatamente. Né? A gente é tudo na mesma função e o que na verdade te conecta é o amor mesmo por compartilhar saúde em todas as frentes, né? Que nasceu e a Natural Cookies acho que abriu essa portinha. E aí você falou assim, cara, esse é a cura pelo alimento. Quero que todo mundo se cure, tipo, o mundo inteiro. E é muito lindo, assim, porque para quem não conhece a Mari ela irradia, assim, ela dando aula, ela cresce, ela vira esse monstro lindo da musa maravilhosa de cura. E ela quer que, cara, ela vive isso. Então, e por que ela é tão apaixonada? Eu acho que aí agora é uma hora legal de você contar assim, de tipo, cara, qual o impacto, depois que você começou a realmente nutrir o seu corpo, quais foram as diferenças, assim, o que mudou na sua vida, sabe? É interessante porque eu sempre conto um pedaço dessa história porque ela é muito mágica, assim. Eu sou viciada em esporte, né? Sempre fui, desde quando eu sou pequena. E na época que eu era vegetariana, eu estava passando por um processo ali de fazer muito esporte, tipo treinar 3 horas por dia, com acompanhamento e vários dias sem. E eu acabei estressando o meu corpo, né? E aí eu tive uma canelite nas 2 canelas, na qual eu fiquei mais ou menos 2 anos sem treinar, sem poder praticar yoga. Eu não conseguia nem andar direito. Para mim foi muito difícil, assim, porque o esporte é a minha maior ferramenta, assim, de terapia, de equilíbrio, de força, de tudo, assim. E
eu fui em inúmeras pessoas, né, que estavam fazendo fisioterapia, fui nas particulares, foi, obviamente, trabalhos muito bonitos, assim, meu professor, que sempre me acompanhou, mas eu lembro muito que em dezembro de 2016 eu fui na minha Nutri, que é a Camila Laranja, e a gente conversando e ela me perguntando todos os problemas que eu tinha, né? Que era canelite, eu tinha rosácea, eu tinha sinusite, eu tinha rinite, tudo com it, né? E aí ela falou assim para mim, Mari, tudo que você tem é inflamação. Então a gente vai ficar mais ou menos aqui 2 meses fazendo um detox no teu corpo da gente tirar a inflamação da tua alimentação, né? Se teu corpo está inflamado, a gente não pode mais colocar alimentos inflamatórios para dentro do teu corpo. E aí, obviamente, eu era vegetariana, não comia nenhum animal, mas eu ainda comia queijo, comia manteiga, comia leite, comia ovos. Então a gente cortou isso, cortamos o açúcar, por mais que era só o mascavo, cortamos o açúcar mascavo, a farinha integral e a de trigo, normal, e o álcool. E aí, em 2 meses, obviamente, eu perdi muitos quilos, porque eu tinha engordado muito, né? Porque eu fiquei 2 anos sem praticar esporte e não me alimentava 100% bem, assim, né? E em 2 meses eu voltei a correr, né? Em 2 meses a gente curou a inflamação que existia no meu corpo. E aí, depois que eu passei por esse processo, que, tipo, todo mundo, obviamente, me olhava e falava, imagina que foi a alimentação que te curou, né? Você tem 2 anos de fisioterapia, não podemos esquecer isso e jamais esquecerei. Mas eu comecei a estudar profundamente a alimentação alcalina e comecei a estudar um livro que eu acho que todos os nossos pais devem ter, porque ele é um livro de 1980, assim, que chama Alimentação Natural de A a Z, alguma coisa assim. É um livro que ele conta todas as doenças, né? Quais são as formas que você pode se curar naturalmente, desde tipo dor de garganta até câncer. E aí eu fiquei brincando de ver aquilo, né? Ele usa a argila, ele usa banhoterapia, ele usa chás, ele usa ervas e usa alimentação. Óbvio, tudo que vem da natureza. E todas as doenças que tem naquele livro sugere que você pare de comer animais e derivados de animais. E aí eu sempre quis ser vegana, mas quando eu li aquilo, eu falei, pera, se para eu me curar de alguma doença eu preciso ser vegana, talvez se eu for vegana eu nunca fique doente mais na minha vida. E esse foi o clique para mim, assim, né? Porque era muito... Doente? Era... Hã? E há quanto tempo que você não fica doente mesmo? Então, eu não fico doente desde 2017, né? Desde quando eu curei minha canelite, eu nunca tive um resfriado, uma dor de garganta, nunca peguei uma virose, nunca, né? Nunca desde 2017. A única coisa que acontece comigo, que eu conto sempre nas aulas e nos retiros, é que eu mesmo me intoxico de alguma coisa que eu tô fazendo. Então, tipo, deixei outro dia o iogurte. Ah, não foi o iogurte eu não tive coragem. Eu fiz uma geleia viva, né, para fazer um cheesecake vivo, cru. E aí eu tinha esquecido que a geleia só podia comer no mesmo dia. E eu fiquei 4 dias comendo a geleia, que estava numa cor diferente, mas eu achei que não ia acontecer nada, e aí eu me intoxiquei. Mas, assim, tirando essas partes que eu mesmo me intoxico com as coisas que eu crio dentro da minha, Da sua da minha, da minha alquimia aqui dentro da cozinha da fermentação selvagem, eu nunca mais fiquei doente, né? Então, essa consciência de até onde eu vou com a minha saúde fez que eu me desapegasse da manteiga e do ovo. Eu era muito viciada em ovo. Desde pequena eu comia ovo todo dia, né? E eu não conseguia chegar nesse lugar. Mas aí, quando eu percebi que aquilo era inflamatório e que eu era responsável pelo meu corpo ser alcalino, né? Que quanto mais alcalino o meu corpo estiver, não existe a chance de manifestar alguma doença dentro do meu corpo, eu fiquei apaixonada por isso. E aí, isso foi o que me levou para o veganismo.
É muito mágico, né? Porque realmente, assim, ó, eu estava vegetariana já há um tempo, né? E eu comecei a embarcar nesse mundo do veganismo há muito pouco tempo, assim, agora. E realmente eu tô passando por esse lugar, né? De, cara, como é difícil você não comer manteiga, ou como é difícil você ver que está em todos os lugares, né? Que existe uma intervenção animal em muitas coisas que a gente recebe para comer desde criança e que, mas assim, como já, assim, para mim o que na verdade que eu acho que é até um tema à parte para a gente falar bastante sobre ele, mas o que me trouxe muito esse lugar de me conectar com a alimentação foi o suco verde. Assim. Então acho que a gente, né, a minha experiência, eu acho que eu ainda tenho muito para viver ainda, muito desafio ainda para sentir na pele. É uma nova jornada na minha vida, então eu não tenho ainda nenhuma pretensão de saber real como que funciona. Eu já, depois que eu parei com carne e tudo mais, já deu um salto quântico na minha vida, mas o suco verde foi incrível, e assim, ele é muito, ele é praticamente um protagonista nesse lugar de mudança e de conexão e de contato com a vida, sabe? Então, nossa, obrigada, Mário. É muito lindo mesmo, assim, e fazer isso pro meu filho, não é que eu faço para mim, né? Eu faço isso pro meu filho, e ele toma todos os dias, e eu sei que ele tá bem nutrido, uma vez que ele toma o suco verde, realmente, o Bruno não fica doente, graças a Deus, e minhas amigas, não é uma coisa que, né, a gente vai, quando uma coisa é boa, a gente vai disseminando, e você quer que todo mundo entre nesse. Graças a Deus. E agora, nesse tempo de confinamento, eu faço, tipo, quase todos os dias, e assim, e tá mudando a vida das pessoas que estão, né? Do Pedro, que tá aqui, tá tomando todos os dias. Então, realmente, é muito lindo e eu quero muito que você fale dele, dessa força vital maravilhosa que ele tem. Então, eu sempre falo que o suco verde, quando ele é bem feito, ele é a refeição mais nutritiva que a gente vai fazer, né? Porque nem se você comer um prato de salada na hora do almoço, você vai conseguir tantos nutrientes quanto o suco verde. Por quê? Porque o suco verde, quando a gente faz suco verde, a gente coloca muito mais folhas verdes escuras que a gente conseguiria comer no prato. Mas a gente consegue tomar, né? O líquido ele é mais fácil da gente tomar em questão de quantidade. Então, o suco verde é uma oportunidade que a gente tem de fazer um banho diário interno, né? A Conceição Trucon fala muito sobre isso, né? Que é o nosso banho interno diário, porque ele tem tanta água estruturada, né? E o que é a água estruturada? A água estruturada é a água que é a água mais rica que a gente pode beber, cheia de nutrientes, e que dentro do nosso corpo tem águas estruturadas, né? O Dr. Alberto Gonzalez fala muito isso no livro dele, Cirurgia Verde e o Lugar do Médico na Cozinha, que ele conta que dentro do nosso corpo a gente tem 3 lagos de água estruturada. A primeira é o nosso sangue, a segunda é a água que fica em volta das nossas células e o terceiro lago é dentro da água, dentro da célula tem água estruturada. E aonde a gente consegue essa água estruturada? Em tudo cru que for do reino vegetal, né? Então, se você consumir uma abobrinha crua, você vai estar consumindo água estruturada. Uma maçã, uma pera, uma melancia, uma banana, um espinafre, uma rúcula, uma couve. Tudo isso tem água estruturada. Então, o suco verde é a água estruturada de tudo isso, né? Como se a gente espremesse o espinafre, espremesse a couve e vai sair uma água. E é essa água que a gente está bebendo dentro do suco verde. Às vezes as pessoas falam, mas não é para colocar água normal? Não. Por que você vai colocar água normal se a água normal que a gente bebe não é uma água estruturada e a gente está tendo chance de beber 300, 500 ml de água estruturada? Porque pensa, quanto mais água estruturada a gente colocar no nosso corpo, de novo a gente vai para aquele lugar, menos chance de manifestação de doença, né?
Então, eles falam que uma célula cancerígena é uma célula que tem pouca água estruturada. E se a gente parar para pensar, tipo, quais são os momentos do meu dia a dia ou quais são os momentos da minha vida em que eu coloquei água estruturada para dentro do meu corpo? São pouquíssimas. As pessoas vão lembrar momentos que elas comeram fruta, que beberam suco de fruta, que não pode ser de caixinha, obviamente. A quantidade é muito pequena, né? De uma pera, por exemplo. Quanto tem de água numa pera e quando a gente faz o sucão verde, sai assim, um baldão mesmo. Aí você toma aquilo, assim, a energia parece que ela faz... né? A Mari tava falando, tipo, que hoje ela bateu um recorde que ela tá tentando há um tempão de pular corda, que, tipo, hoje aquilo veio e cada vez mais. E o treinador, né, Mari, seu treinador, fala assim, cara, uma vez depois que ela começou, e esse lugar do suco verde, quando eu vou malhar depois de tomar suco verde, parece que a energia real ela é mais forte. E assim, só um adendo em relação a isso, eu tô lendo um livro de fitoenergética muito legal, do Bruno Gimenez, e ele fala da planta, né, da energia vital em cada ser. E a planta, ela é o ser que tem uma energia vital a mais sublime, porque ela se alimenta de luz, né? Então ela está ali e ela cria a energia vital a partir da luz, né? Total, é isso. Então aquele ser, uma vez que você foi, condensou e pegou a água estruturada dele, ele contém muita energia, assim, né? Olhando pelo lugar energético. Luz. Ele é só luz que você está botando dentro do seu corpo, então não tem real como você ficar doente. Não tem como uma célula cancerígena, uma vez que você só estimula com... Quantas pessoas não se curaram, né? Curaram grandes doenças com ingestão de suco verde. Tem até no documentário, aquele documentário do Netflix, o Rio, sabe? Chama, o Cura. Aquele documentário tem uma mulher que ela foi identificada com tipo 3 de câncer. E ela, assim, ela tava tipo... Assim, ela era super espiritualizada, fazia yoga, fazia aquilo outro, mas alguma coisa dentro dela, lógico que é uma junção de fatores, né? Mas a alimentação é um grande pilar que você vai pegar e você vai atacar de frente ali no exército do bem e o exército do mal. Você vai atacar aquilo com vida, né? É muito lindo. O que eu acho legal é que quando você entra dentro da alimentação viva, né, que são as pessoas que são crudívoras, que se alimentam 100% disso, elas defendem muito essa ideia, né? De tipo, quando você come cru, aquilo que vem da terra, você só está se alimentando de luz. E além disso, você germina as coisas, né? Você come o grão de bico germinado, você come o feijão azul que germinado, você germina o trigo e faz a grama de trigo. E aí eles defendem essa ideia para mim que é muito linda, que tipo, a partir do momento que você está comendo um grão germinado, né? Ele não foi cozinha, o grão quando ele vem para você, ele tá aqui, ó, cheio de fitato, ele tá se protegendo, ele não sabe onde ele tá. E aí você deixa ele de molho e depois enfia ele na panela de pressão, né? Agora, quando você pega o grão de bico que tá lá e germina ele tá pronto para entrar na terra e florescer. E ele entra assim no teu corpo. Ai, é lindo demais. Então, a galera da alimentação viva sempre fala essa brincadeira, né? Tipo, o meu corpo é um jardim, porque eu me alimento de vida e de luz. E quando a gente se alimenta, né, dos animais, de derivados de animais, eles chamam isso como se o teu corpo fosse um cemitério, porque você está consumindo só coisas mortas. E não só os animais, né? Quando a gente entra para dentro do que o supermercado chama de alimentos, que são alimentos industriais, né? São todos alimentos mortos também. Não tem vitalidade naquilo. São alimentos, comida feita em laboratório, né? Então, é o oposto de uma comida que nasce da terra. Uma comida que nasce da terra tem energia vital. Então, é uma escolha. Quando você abre a consciência para isso, você tem a escolha do que você quer colocar para dentro do seu corpo. Eu acho que você quer colocar energia vital. Eu acho muito importante falar isso, assim, mas a gente não está nesse lugar de querer também chegar e crucificar ninguém pelas escolhas que cada um faz. Cada um sabe o que é bom para o seu corpo, cada um sabe o que é bom para as suas próprias escolhas.
a gente só entende, e por isso que a Mari chama de alimentação consciente mesmo, porque não é uma bandeira de tipo, olha, o que eu faço está certo e o que você faz está errado. É simplesmente mostrar como o universo, né, esse universo das plantas, esse universo dessa alimentação por meio dessa alimentação, como isso pode combater muita coisa que às vezes a gente tem dentro da gente, a gente não sabe como. Mas nada impede de você seguir a alimentação que você quer e usar de algumas ferramentas, né, na hora que você sentir mais vontade. Experimenta. Nada melhor do que você experimentar com o seu próprio laboratório. Esse é o seu laboratório e você tem tudo nas mãos para você saber o que é melhor para você. Se de repente você acha que você precisa de carne porque o seu corpo não reage do jeito certo ou não, é uma decisão sua, não é uma pregação, não é né, cada um faz as suas escolhas. Eu estou escolhendo e optando pelo veganismo agora por outras questões minhas, por eu também experimentar. Se de repente eu sentir que não é isso para mim, eu volto atrás. Tá tudo bem, sabe? Eu já oscilei, já fui vegetariana, teve uma fase, já voltei atrás. Então, por quê? Porque o laboratório é o nosso próprio corpo. Então, não existe... Isso é maravilhoso, né? Tipo, eu sempre gosto de falar a frase que a minha professora da Ayurveda, a Jaque, sempre falou que a alimentação é uma escolha de cada um. E é bem isso que você estava falando, Paulo. É por isso que a gente usa a palavra de alimentação consciente e dentro do Retiro de Ubatuba a gente levanta essa bandeira, né? O legal é você ter consciência. Você ter acesso a essa consciência. E a partir do momento que você tem a consciência, você pode fazer a escolha. Exatamente, porque a consciência que a gente recebe hoje, por que existe até essa jornada, por que é tão incrível? Porque é isso, né? A gente nasceu num universo onde o mercado sempre foi quem, né? A gente tinha lá na época das nossas avós, né? Bisavós, a gente ainda tinha muito mais contato com a terra, com o plantio e com tudo isso, e era uma época que as pessoas não tinham tantas doenças quanto elas têm hoje, eram outros tipos de doença. Mas, assim, né, o câncer aumentou, enfim, né, esse é outro tópico para um monte de outras coisas, mas a gente começou nessa industrialização, na Revolução Industrial, a gente começou a receber, começaram a fazer, começou a crescer, de repente essa indústria começou a ganhar uma forma gigantesca, onde a gente só comprava na prateleira o produtinho pronto, a gente não sabia mais o que a gente estava comendo, como que a gente estava comendo, o que era aquilo, para que ele servia. Né? De repente, na verdade, isso veio na Segunda Guerra Mundial, né? A gente entrou no automático, né? Botamos o botão no automático e a alimentação virou automático. As pessoas ainda hoje, né, comem olhando no celular, olhando para cá, olhando para ali. Tipo, uma hora que é tão importante da nossa vida, assim, também a gente tem que olhar de uma outra forma, abrir uma consciência e olhar para dentro, olhar o que nós... Com certeza, tipo, né, porque se a gente parar para pensar assim, quando eu lembro, quando eu tinha 14 anos, que os meus pais iam viajar, eu ficava sozinha em casa, eu fazia meus macarrão, tal, não sei o quê, mas eu comprava lasanha da Sadia. E eu comia aquilo porque eu não fazia ideia que era aquilo, né? As nossas mães nos davam Danoninho. Por quê? Porque o Danoninho valia por um bifinho. É o que a propaganda dizia. Mas naquela época, as nossas mães não tinham internet, né? Para conseguir buscar essa consciência, buscar a informação e ter consciência se o Danoninho realmente... a gente acreditava na propaganda, tinha a Barça, o Danoninho não estava na Barça, né? Então, é isso. Quanto tempo da nossa vida a gente consumiu coisas por achar que era legal, que era bom, muito, que estava fazendo bem pra gente, né? Tipo, eu faço essa brincadeira, tipo, eu só descobri a bolacha de água e sal tem leite quando eu me tornei vegana, né? E fui ler o rótulo. O rótulo é uma coisa muito, muito louca e muito importante, porque é isso, né, gente? A gente está acostumado com uma propaganda em cima de todas as coisas, como, esse produto é super saudável, esse suco é melhor, o mais, né, para não falar nomes de ninguém. Mas, assim, o que tem dentro da caixinha? A partir do momento que já entrou na caixinha, ele já perdeu, né, uma parte do processo. Mas, assim, ainda depois que ele perdeu essa parte do processo, o que ele perdeu e o que colocaram mais nele?
Por que que uma água de coco in natura dura, né? Você tira ela do negócio, você bota ela no negócio, ela não dura nem horas. Daqui a pouco ela já tá ali, ó, né? Se você pega uma caixinha, uma Tetra Pak com água de coco, ela dura quantos meses? O que será que colocaram ali dentro e o quão mal esse negócio te faz? Eu acho que é isso. A gente tem que entender os sinais, assim como o remédio, assim como a bula, assim como as coisas, todas a gente tem que entender o que a gente está colocando dentro do nosso corpo, né? Eu acho que é bem nessa linha. Sim, é a mesma coisa quando... Ah, é tudo, né, gente? O que você passa no teu corpo de creme, o que você passa no teu cabelo de shampoo, o couro cabeludo se alimenta daquilo que você passa com o shampoo, né? A tua pele, que é o maior órgão do teu corpo, quando você passa aqui, ela se alimenta. Então, eu faço essa brincadeira também nas aulas, né? Tô mexendo com azeite ou com óleo de coco, em vez de eu lavar a mão, eu passo no meu corpo. Porque aquilo que eu como, a minha pele pode comer, aquilo que eu passo no meu corpo para minha pele comer, eu também posso comer. Mas a partir do momento que a gente passa alguma coisa na nossa pele que a gente não comeria, aí tá na hora da gente se questionar, né? Por que você não comeria esse creme com cheiro de tutti-frutti? E Né? deixa eu contar uma coisa agora. Como você sugere para quem quer começar a entender mais de alimentação consciente? Quais são os, né? O que você acha que é a porta de entrada? Como que você acha que as pessoas poderiam se aproximar a esse lugar, assim, da maneira mais fácil, mais sutil? Olha, a minha primeira dica é sempre procurar uma nutricionista. Porque, na minha opinião, tem dois caminhos aí muito interessantes, assim. Você, normalmente, quando a gente quer fazer alguma mudança, principalmente da alimentação, a gente não tem muito conhecimento, né? A gente só tem muito conhecimento quando a gente estuda aquilo para valer. Então, assim como eu também vou na minha nutricionista, né? Mesmo eu sabendo várias coisas, a gente fica lá trocando ideia e fazendo coisas assim. Então, eu acredito muito que o primeiro passo é a gente encontrar uma nutricionista dessa linha, sabe? Tipo, olha, ela não defende, porque não adianta nada também, na minha opinião, a gente ir numa nutricionista que vai falar pra gente comer polenguinho, né? Que vai falar pra gente comer biscoito industrial. Então, a minha opinião é, tipo, eu sempre fui nessa minha nutricionista que é a Cami, porque a bandeira que ela sempre levantou era contra o industrializado, que para mim sempre foi uma coisa que me batia muito, assim. Então, eu acho que é interessante buscar uma profissional nessa área que tem uma linha de pensamento parecida com a sua ou que você quer seguir e principalmente que não queira fazer essas dietas da moda, sabe? Dieta, enfim, nem sei os nomes, mas assim, essas dietas não funcionam, né? Se funcionasse, estaria todo mundo aí. O veganismo tem funcionado. Pensando como dieta, o veganismo... Ela é muito curto prazo, né? Às vezes a pessoa faz uma dieta por um objetivo específico e normalmente, eu quero perder X quilos, né? Ou quero manter não sei o que lá. Só que ela vai perdendo nutriente, vai ter uma hora que ela vai se machucar. Não vai dar. Não, e eu falo que o veganismo tem funcionado porque é isso, né? Você vê os atletas de ponta, é todo mundo vegano. Tem até aquele documentário legal, né? Do Game Changers, lá de gladiador. A dieta dos gladiadores. Por isso que eu tô falando, tipo, funciona assim, porque às vezes as pessoas ficam sempre pensando na dieta, tipo, quero emagrecer ou quero ter rendimento no esporte. É por isso que normalmente as pessoas, né, estão interessadas em fazer dieta. Poucas pessoas que eu conheço que querem fazer uma dieta para não ficarem doentes, né, para ter uma saúde no corpo. Normalmente as pessoas querem vestir um número de calça menor e querem ter um rendimento melhor no esporte. Por isso que eu, nessa hora, falo que o veganismo funciona, porque a gente está vendo concreto. Mas, assim, voltando para nutricionista, buscar uma nutricionista que tenha essa linha do natural, que, né, não vai te empurrar alimentos industriais. E ela pode ser vegetariana, vegana ou não. É legal a gente encontrar um profissional que esteja disposto a cocriar, né, com a gente. Sim. Então, o meu primeiro passo é esse, já que quer mudar. Porque o segundo é você estudar, né?
Mas a gente sabe que estudar leva tempo. Não é em um mês que você vai conseguir entender tudo sobre alimentação, né? Vai ser um processo a longo prazo. Então, o meu primeiro ponto é esse, tipo, ir numa nutricionista, estabelecer uma nova forma de se alimentar, né? Porque eu passei por isso e conheço várias amigas minhas que passaram isso. Quando você se torna vegetariano, por a gente não conhecer muito, a gente acaba errando nas substituições. Aí começa a comer mais queijo, mais ovo, mais farinha branca. Comecei a comer só macarrão e pão e quando a primeira vez, assim, foi horrível. Sabe, começa a substituir. Ai, não, então vou fazer essa quiche aqui de alho poró com espinafre, ótimo, mas aí é muita farinha. Então, eu passei por esse erro e depois, quando eu fui na nutricionista, tipo, a gente, né, percebeu isso. Então, eu sempre vou falar para todo mundo ir numa nutricionista, que eu acho muito legal, acompanhar, fazer exame de sangue, é super importante, sabe? Para ver o quanto tem de ferro, o quanto tem de magnésio, o quanto tem de vitamina A. E a segunda depois que passou por uma nutricionista, é ter esse olhar para o que nasce na terra. Então, eu estou falando por mim, qual foi a minha maior mudança quando eu me tornei vegetariana? Eu parei de comprar em mercado. As minhas compras ou eram nas feiras orgânicas e feiras normais, e na zona cerealista. Porque nada que tem no mercado vai me interessar. São pouquíssimas coisas industriais que eu compro, né? Tirando azeite, óleo de coco, manteiga de coco e tal. São pouquíssimas coisas que eu compro industriais. Óbvio, eu como macarrão, então vem daí o meu industrial e tal. Mas todo outro, até pão eu faço em casa. Ou não tô afim de fazer pão, eu compro do pequeno produtor que está na feira orgânica. É legal a gente... Não, e uma dúvida que as pessoas têm, que é muito legal de você falar, é que as pessoas falam que é para ser vegano ou comer orgânico, você gasta muito dinheiro, e aí você não consegue, né? Enfim, eu acho que existe esse lugar de quanto custa, né? Do quanto custa o orgânico. Eu acho assim, né? O orgânico tem dois preços para mim. Tem o preço da feira que eu vou lá, converso com o produtor, converso com ele, como ele planta, fico conversando com ele para saber como é que ele cuida da terra dele, aonde é a terra dele, o que ele mais gosta de plantar, que mês que a gente tá e o que tá dando, né? O que não é dele, ele compra do vizinho dele. Nesse lugar, o orgânico vai ser mais barato. Agora, quando você fica lá entrando no site, escolhendo o que você quer ou pedindo para a pessoa te montar uma cesta e entregar na tua casa, te garanto que as folhas, o tomate, a cenoura, vai ser mais caro. De R$1 a R$4 a diferença, né? E tem um outro lugar que ainda é caro pra gente, que é quando você consome, tipo, arroz orgânico, grão de bico orgânico, feijão orgânico. Por quê? Porque ainda é escasso pra gente, né? A gente não é os Estados Unidos nesse lugar. Então, tem produtos, sim, que são mais caros. Se você comparar o grão de bico normal para o grão de bico orgânico, você vai sentir uma grande diferença. Mas a minha sugestão é começar com um orgânico fresco, né? Que você está consumindo ali na salada, que você está consumindo no suco verde. Começar a fazer essa transição, né? Porque ir para o radicalismo também, agora só como tudo orgânico. Não, vamos com calma. Vamos passo a passo, né? Sim. Então, eu acredito que tem isso do orgânico e tem essa história que as pessoas ficam falando que sempre a comida vegana é mais cara, né? Eu, quando entro, tipo, num restaurante, mesmo pode estar vendendo um PF, e o PF vegano é o mais caro, eu fico louca. Eu sei que ele tá mentindo para mim. Porque um pedaço de frango, de carne, é muito mais caro do que qualquer outra mistura que você fizer para mim de legumes que vem da terra. Então, no meu Instagram pessoal, eu faço várias vezes essa brincadeira. Outro dia eu fiz um fettuccine com molho de castanha com fungo seco e fiz a conta de ingrediente por ingrediente e pus o preço de propósito. Porque as pessoas dizem, olha, isso aí deve ser uma fortuna. Não, o prato custou R$7.
Me conta uma coisa, alguns planos futuros, né? Agora que a gente está passando por tudo isso, você tem algum projeto, alguma coisa em vista? Como é que estão aí esses planos? Não, os planos não têm data, né? Mas eles estão aí, flutuando pelo céu. Mas assim, depois de quando tudo isso passar, quando isso se normalizar, a voltar a fazer as aulas aqui em São Paulo e fazer os nossos retiros em Ubatuba, né? Que é uma viagem linda num final de semana inteiro dentro de um dos lugares mais bonitos que eu já vi, que é o Banana Bambu, inteiro sustentável, todo de bambu. E que além de muita consciência da alimentação e aulas de alimentação e comida gostosa, tem muita oficina de permacultura, de escuta empática com o Samuel, tem Kundalini Yoga com a nossa maravilhosa Mary do Sim, o irmão dela, maravilhoso, Max, que canta uns mantras maravilhosos na fogueira. Então, com certeza no segundo semestre voltaremos com as nossas jornadas, né, que iam acontecer a cada 2 meses. Quem sabe não aconteça a cada um. É bem linda, né? Essas jornadas é aquela volta para o simples, para a terra, para os aprendizados tão importantes, né? Você sai dali assim com a energia, né? Essa última foi tão linda e as pessoas e falando disso até hoje, né? Então é uma troca É, constante. essa última, ela foi muito mágica, na minha opinião, né? Porque as pessoas que participaram dela até hoje nos agradecem, falando que a gente deu todas as ferramentas para elas passarem e suportarem a quarentena, né? Elas estão Então, fazendo acho que aconteceu. bem, né? Com bastante força mesmo. Elas estão, na verdade, elas estão experimentando, né? E sentindo mesmo. E elas realmente, é isso que é o lindo. E é isso que o conhecimento faz. Então, é o dom de cada um colocado ali em prática, junto com o dom de cada um dos participantes, colocando nas suas vidas, né? Junto, cada um vai co-criando a sua realidade. Então, né? É isso. A gente não sabe, né, Mari, sobre as jornadas, quando vão ser as próximas ainda, mas com certeza a gente vai fazer muitas e muitas e muitas. E tá tudo já só esperando. Mas aqui, para vocês que estão aqui em casa, como esse projeto é o Jornada para Dentro de Casa, a gente tem um livrinho muito legal de receitas, com receitas práticas fáceis, que dá para você fazer, gostosas, divertidas. Tem o suco verde, tem o estrogonofe maravilhoso. Então a Tem gente os vai, smoothies. exatamente, a gente vai disponibilizar esse livro para vocês. A gente pede uma contribuição voluntária, mas essa contribuição voluntária vai estar tudo escritinho aqui no link, tudo certo. Essa contribuição voluntária é para a gente doar para pessoas que estão precisando, principalmente nesse lugar da alimentação. Então, a gente entende que tudo que a gente faz é por amor mesmo. Então, a gente está simplesmente movimentando esse amor para que chegue nas mãos das pessoas certas e que mais pessoas se beneficiem com isso. Então, é uma troca aí, o que a gente pode trazer de material para compartilhar. Né? É. Então tá bom, meus amores. Mari, quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente podia puxar uma respiraçãozinha leve, uma meditação só para a gente finalizar com, né, com esse lugar amoroso. Vamos começar então agora, então, com uma respiração para a gente se conectar com tudo isso que a gente sentiu, aprendeu. Às vezes a mente ouviu algumas palavras, às vezes o inconsciente absorveu outras. Então é importante a gente respirar fundo. Sente o ar entrando dentro dos seus pulmões, te preenchendo ali por dentro.
sente a alegria que é estar vivo aqui, agora e hoje. E que bom a gente estar no presente, com o nosso coração pulsando, com o nosso corpo funcionando. E com um livro de novas possibilidades na nossa frente. Quem escreve a nossa história somos nós. A gente tem o poder de consumir o que a gente sente que é melhor pra gente. A gente tem o poder de se relacionar com o que a gente acredita ser melhor pra gente. Assistir o que é melhor pra gente. Então se conecta com o que você quer pra você. Imagina aquela vida com todas as possibilidades na sua frente. O que você quer fazer da sua própria vida? Honre toda a sua história até hoje. Tudo que você viveu precisava existir para você estar aqui hoje, exatamente como você está. Agradeça, se perdoe. Entrega. O que a gente controla? São os nossos consumos mesmo. O resto que existe, que é a natureza, a gente não tem controle. O que vai acontecer depois de tudo isso, a gente não tem controle. O que a gente pode hoje é se conectar com o que deixa a gente feliz agora, no presente. Quando a gente doa amor pra gente mesmo, o universo volta com esse amor pra gente também. Agradeça a sua vida. Agradeça por você estar vivo. Respira fundo. Sente uma espiral gigante em volta de você, dourada. Ela está girando em torno de você, rumo ao sol, rumo ao céu. E esse brilho do sol entra em todo esse cone, essa espiral que está em volta de você, te conectando com a terra. E se junta com esse sol dentro do seu coração. Vocês brilham juntos nesse enorme cone de luz dourada que se expande e se expande. E você e o sol viram uma coisa só. E dentro desse sol, todas as pessoas mais queridas da sua vida começam a chegar com as suas luzes, juntas e sentindo essa vibração de amor entre todas elas. E essa luz começa a ficar tão grande que ela começa a se expandir para todas as famílias dessas pessoas e para todas as gerações que já existiram. E ela começa a ganhar uma forma e um sol gigantesco que vai englobando todo o planeta. E essa luz vai chegando em todas as pessoas e ela vai nutrindo todas essas pessoas com o amor que mora dentro do seu coração. Esse amor chega em todo mundo, ele chega com toda a força do sol. Ele abraça, ele acalma, ele acalenta. Ele chega nas crianças que estão precisando. Ele chega nos hospitais que estão precisando. Até nos presídios, onde as pessoas precisam tanto de amor, a gente engloba o planeta e todos os seres com essa luz e com esse amor que a gente tem no coração.
A gente é um com todos os seres do planeta. Respira fundo. Sente essa vibração tão alta dentro do seu peito. Sente como é bom sentir. Como é bom vibrar. Respira fundo. Coloque a mão no peito e sinta o ritmo, o seu pulsar. Ele é só seu. Respira fundo, vai voltando. Vai sentindo esse sol dentro de você. Agradece a presença de todas as pessoas, agradece a energia que estava junto com a gente agora. Respira fundo. Comece a sentir o seu corpo, comece a sentir suas pernas, seu braço, seus ombros. Respira fundo. Pode abrir os olhos. Obrigada.